Boa noite, eu sou Lucas Ataíde, estudante de Medicina do SESMAC e diretor de prática da Liga Morfofuncional. Para ministrar nossa próxima aula sobre a anatomia da pelve feminina, eu vou apresentar o professor Alberto Santos. Ele que possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e possui residência em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Federal de Pelotas. Também possui mestrado em Educação para a Saúde pela Escola Superior de Saúde de Viseu, em Portugal, e atualmente é coordenador do curso de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL, e também é professor do curso de Medicina da UNCISAL e do SESMAC. É com imenso prazer que eu estou aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, quero dizer que estou muito honrado pelo convite em poder participar desse momento maravilhoso, desse momento importante na formação de vocês e na história também da Liga Acadêmica Morfofuncional do SESMAC, no qual já explanei isso várias vezes, em sala de aula, em palestras. Eu tenho um carinho muito grande e um respeito muito grande por todos dessa liga, sempre trazendo uma visão acadêmica, de uma forma muito prática e também de uma forma muito dinâmica, tá? Então, deixo aqui meus sinceros respeito e lisonjeado pelo convite de vocês, tá bom? Então, hoje o tema que foi a minha entregue foi a anatomia ginecológica aplicada. A ideia é não trazer aqui uma anatomia descritiva, uma anatomia topográfica. Isso vocês já tiveram essa atividade, esse conhecimento lá no seu primeiro ano do curso. Aqui a ideia é trazer a anatomia realmente aplicada, a anatomia ginecológica aplicada. Um detalhe importante para esse tema: se nós fôssemos estudar a anatomia realmente por completo na gama da ginecologia e obstetrícia, essa 1 hora ou 40 minutos que foi entregue aqui para fazer milagre aqui com esse tema, nós teríamos aí 1 semana brincando para trabalhar com isso. É uma anatomia bem complexa, é uma anatomia muito ampla, muito vasta de informação. Então, eu tentarei trazer para vocês aquilo que traz de maior importância para o exame ginecológico como um todo. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa, que eu gosto de dizer assim, né? Vamos conversar o nosso bate-papo sobre a anatomia ginecológica aplicada. O tema está como anatomia ginecológica, mas eu também vou dar aqui alguns esboços da obstetrícia, tá? Da ginecologia e obstetrícia. Vamos lá, então? Seguindo. Para que a gente tenha um entendimento de como vai ser a nossa abordagem hoje, eu dividi aqui de uma forma didática, uma abordagem temática, osteoarticular, a parte muscular, depois passaremos pela parte vasculo-nervoso, as gônadas, falando do ovário, o trato reprodutor, tá? Aí vamos partir para a parte interna e a parte externa, tá bem? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a pelve. A pelve, gente, ela é um órgão que muita gente tem um certo receio em falar dela. É um órgão que alguns especialistas não têm uma certa intimidade, porque realmente na própria formação não foi passado de uma forma tão dinâmica assim, tá? A pelve, você tem que, para poder estudar a pelve, você tem que aprender a estudá-la de forma tridimensional. Ele é uma estrutura óssea bem ampla, e se você não tiver essa habilidade de estudar de forma tridimensional, você vai ter realmente uma certa dificuldade de estudar a pelve. No entanto, ela não é nenhum mistério. Basta você realmente se dedicar a ela com uma atenção um pouquinho maior, tá certo? Porque a pelve, ela, dependendo da posição que ela se encontra, ela muda toda a parte estrutural da mesma, tá certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre
essa estrutura magnífica que é a pelve. A pelve, gente, ela é formada basicamente por cinco ossos. O sacro, que está nessa região aqui, tá certo? A região posterior. O íleon, o cóccix, que é a porção final do sacro, o pubis e o isquio, tá? Esses cinco ossos, quando você está na infância, até o finalzinho, no início da menarca, você tem esses cinco ossos muito bem definidos, muito bem definidos. É tanto que onde há essa área aqui de fusão, onde está, por exemplo, o vermelho, com a junção do laranja, com a junção do amarelo, numa pessoa adulta, você não nota tanto isso, né? Numa macroscopia. Mas, antes da menarca, essa estrutura, ela é articulada. Claro que não é uma articulação móvel, uma articulação fixa, tem cartilagem nessa região, mas não é uma articulação tão móvel assim, ela é mais fixa. Então, o que acontece? Para que serve, então, essa articulação? E por que depois ela faz a junção? É muito simples. Nessa fase, assim como os outros ossos, como dos pés, do crânio, você está em fase de crescimento. E essa fase, você precisa que esse osso se expanda. E outra coisa importante que vocês têm que saber é que até a área, até a fase da menarca, todas as bacias, todas as pelves, elas são antropóides ou androides, tá certo? São todas elas no formato antropóide. De acordo com a carga de hormônio que você vai receber, ou seja, se você é menino, você vai receber uma carga maior de testosterona. Se você é menina, você vai ter uma carga maior de estrogênio. Essa bacia, ela começa a mudar o aspecto desse formato. Basicamente, nessa imagem aqui, ó, é uma bacia bem ovalada, bem circular, é uma bacia ginecoide, tá certo? E você tem uma influência de hormônios femininos. Mas se essa bacia ela tiver mais achatada nas pontas, nas laterais, perdão, você vai ter uma bacia mais antropóide. O que acontece com isso? Acontece que você só vai definir isso lá na menarca. E isso é importante, por quê? Porque é nesse exato momento, de acordo com as cargas hormonais que você terá, é que você vai definir quais são as chances maiores de ter no futuro, na hora de um parto, as intercorrências. Vamos parar um pouquinho por aí, vamos entender por que que então essa junção, essas articulações, então são depois feita uma fusão. Bem, a bacia nada mais é do que o órgão, a estrutura que suporta todo o peso do tronco. Numa criança, ainda essa bacia consegue suportar toda essa estrutura. Apesar de ser três ossos aqui, ó, articulados, mas ele é uma articulação mais fixa, é uma articulação mais densa, mas não está fundido ainda. Então, numa criança, é tanto que se você observar crianças que sofreram queda de primeiro, segundo, até andares até mais superiores, fraturaram muitos ossos ou bacias, mas depois eles conseguem ter uma recuperação melhor, diferente de um adulto, porque esses ossos são articulados, tá? Depois da menarca, esse osso ele precisa estar mais resistente. Ele precisa estar mais resistente, mais firme, para poder aguentar as pressões vindas do tronco. E também as pressões vindas do acetábulo, já que esses três ossos irá formar vão se encontrar numa articulação trirradiada bem no acetábulo. O acetábulo nada mais é do que aquela articulação que vai ficar a cabeça do osso do fêmur. Você imagina o acetábulo com a cabeça do osso do fêmur ali, num adulto, recebendo todo o impacto de uma corrida, todo o impacto de um salto, o peso do adulto. Essa articulação, com certeza, não iria suportar. Então, o organismo, depois que inicia
a fase da menarque, ou na fase da fase que recebe os hormônios, tanto os androgênicos ou os hormônios femininos, já que nós estamos falando de hormônio feminino, no caso o estrogênio, essa fase começa a se consolidar, essa articulação começa a se fundir, tá? Quando se faz essa fusão, ali foi estabelecido o tipo de bacia que você vai ter. Os ortopedistas e os fisioterapeutas observam muito a forma de sentar das crianças. Se essa criança sentar no formato de M, que ela senta, né, com as duas perninhas para trás, tá? Ela senta por cima, entre as pernas, dobra os joelhos e as pernas ficam voltadas para trás. É um sentar em formato de M. Esse sentar tem que ser corrigido nas crianças de forma imediata, porque como essa articulação nas crianças ainda estão em formação, bem nessa região você pode provocar uma luxação na cabeça do fêmur de forma crônica e provocar uma lesão futura, tá? Outra coisa importante é que é nessa fase da puberdade, é nessa fase que começa a receber os hormônios esteroides, ou seja, os hormônios femininos, né, os estrogênicos, que ela vai se fundir e vai determinar se ela é antropóide ou se ela é ginecoide. Alberto, toda menina vai receber essa informação e vai se portar de forma que essa bacia se torne uma bacia ginecoide? Não, de jeito nenhum. 5% das mulheres têm uma bacia, vamos supor, que eu posso dizer, antropóide. Mais ou menos 27% têm uma bacia platypeloide. Eu vou falar depois e vocês depois irão assistir essa aula várias vezes, vocês vão fazer anatomia bem descritiva e aí vocês vão ver que existem essas alterações de bacia. Mas o que interessa aqui é que nessa região aqui, até mais ou menos a puberdade, elas são articuladas e que depois se tornam um único osso. Então o ilho, o pubis e o isquio são separadamente até a fase pré-púbere, e depois da fase pré-púbere ele se funde, tá bem? Aqui atrás acontece a mesma coisa com o sacro e o cóccix, perfeito? Nessa região aqui, ó, nós temos aqui o canal obturador ou forame obturador. Nesse canal obturador ou no forame obturador, há uma passagem de uma estrutura vasculonervosa e uma estrutura de fibra que vai recobrir toda essa área. É nessa área aí que vai passar os grandes vasos da bacia, tá certo? E é também nessa área que você vai utilizar para fazer um tipo de cirurgia que nós chamamos de cirurgia de Slim. Essa daqui, ó. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que a paciente perde urina ao fazer força. Quando ela perde urina para fazer força, esse ângulo aqui da bexiga, ele é um ângulo abaixo de 45 graus. E aí você perde força ao fazer um esforço aqui, ó. A uretra deve ter esse formato aqui, ó. Tá? Porque ele vai fazer um acotovelamento e você não urina. Quando você aumenta o peso da paciente, ela faz isso. Então, mulheres obesas, mulheres que fazem muita atividade física do tipo crossfit, elas tendem a ter uma perda da urina aos pequenos esforços. Muita gente achava que essa perda urinária ela estava associada basicamente a partos normais. Não. A gente sabe que todo parto normal, todo, 100%, tem uma lesão de estrutura perineal. Todo. Uma lesão pequena, uma lesão mediana ou uma lesão ainda maior. No entanto, se sabe que em torno de 42% de todas as mulheres que, mesmo assim, que não tiveram parto ou que nunca engravidaram, vai ter uma perda urinária. Isso devido ao biotipo que está se implementando na sociedade moderna, que é aquele biotipo de obesidade.
ou aquela mulher que não é obesa, mas está fazendo um exercício de academia ou qualquer outro tipo de exercício sem orientação adequada. Então, esse ângulo da bexiga modifica e você vai ter que suspender ela através de uma cirurgia que é chamada de técnica de inserção de sling. Essa técnica de inserção de sling você coloca uma agulha em formato de um gancho, tá? Esse gancho parece o gancho do personagem Capitão Gancho, tá? Então, você insere pela vagina e passa pelo canal obturador, observe aqui, ó, pelo canal obturador, e nessa ponta aqui você amarra uma fita de látex, de Marlex. E na outra ponta, você vai fazer dos dois lados a mesma coisa. E depois você passa essa fita por cima, ao lado do clitóris. E depois você puxa. É uma cirurgia que quem tem a técnica não é uma cirurgia muito invasiva, no entanto, ela é muito perigosa em mãos não habilidosas. Por quê? Porque a cirurgia vai passar a agulha bem no canal obturador. Quando você passa a agulha no canal obturador às cegas, você vai apenas confiando no seu instinto anatômico. E naquela região passa vasos, ramos da aorta, tá? Como, por exemplo, a artéria ilíaca interna. Então, você tem que ter uma precisão muito grande para poder passar isso às cegas. Essa cirurgia não é feita pelo abdômen, é feita na posição ginecológica. Você introduz, olha aqui novamente, a agulha nessa região, tá? Por dentro da vagina, você encontra ali a área onde pertence o canal obturador e passa a agulha, tá certo? Isso é uma das importâncias de você conhecer a anatomia da pelve. A pelve, ela é dividida basicamente em uma estrutura que é a pelve maior e a pelve menor. A pelve maior, ela é também chamada de pelve anatômica ou também falsa pelve. Essa pelve maior, ela consiste nessa área maior da pelve aqui, ó. Nessa área maior. É onde está intimamente ligado às estruturas do abdômen inferior. A pelve menor é essa daqui, ó. Essa parte interna da pelve, onde tem um estreito menor. Então, a pelve menor, ela é chamada de pelve obstétrica ou pelve verdadeira, tá? Então, eu tenho que saber que a pelve é formada. Então, vamos repetir aqui. É formada por 5 ossos, que na fase pré-púbere, são ossos articulados, e que depois da fase pré-púbere, ela é fundida, esses ossos, com exceção do sacro, tá certo? E do cóccix aos outros demais ossos. Então, o ilho, o pubis e o isquio se tornam um único osso. Onde era a articulação, onde se tinha as articulações, essa articulação se funde de um jeito que forma um calo ósseo. Tanto que nas fraturas de pelve por acidente, por traumas no geral, é quase que impossível fraturar nessa região. Você vai ter fraturas acima dos calo-ósseos da região onde foi feita a fusão das articulações, tá certo? Outra coisa que você tem que lembrar é que nesse momento você também tem a formatação de que tipo de pelve eu vou ter. Se eu vou ter mais receptor estrogênico, com mais estímulo estrogênico, eu vou formar uma pelve ginecoide. Isso na fase puerperal, purberal, tá? Onde vai receber os hormônios masculinos ou femininos, tá bem? Eu tenho que repetir aqui também que essa pelve maior, tá? Muitas vezes, equivocadamente, no exame físico, você vai dizer assim, o bebê está encaixado. Gente, o bebê é formado dentro da pelve. O bebê só vai estar encaixado se ele estiver com a estrutura dele dentro da pelve verdadeira, que é a pelve menor, que é essa pelve que tem um estreito menor aqui. O bebê, pelo fato de estar aqui em cima, na pelve maior, ou na pelve falsa, ou chamada pelve anatômica, não quer dizer que ele esteja encaixado. Então, vocês não cometam o mesmo erro
de descrever, quando você for fazer um exame obstétrico, de dizer, o bebê está encaixado só porque está na pelve. Não. O bebê só vai estar encaixado se ele estiver dentro da pelve verdadeira. Tá certo? Nesse ponto aqui da pelve, eu tenho aqui uma protuberância do isquio. O osso isquio tem uma protuberância que vai para a parte posterior, que é essa parte aqui, ó. Essa espinha isquiática, todo obstetra, ele tem que identificar esta espinha. Por quê? É com base nesta espinha que ele vai determinar se ele está ou não com um bebê insinuado, com um bebê encaixado, com um bebê... Entendeu? Então, dentro dessa linha, ou seja, você vai passar uma linha transversa aqui na espinha isquiática, e tudo que estiver acima da espinha isquiática, eu terei um plano que é chamado de plano de Delis com pontuação negativa. Tudo que estiver abaixo dessa espinha isquiática, eu tenho um plano de Delis com pontuação positiva. O que significa isso? Significa dizer que a cada 1 centímetro para baixo, tá certo? Dessa linha, eu tenho uma pontuação. Por exemplo, a espinha isquiática, eu tenho a pontuação 0 de Delis. Abaixo da espinha isquiática, eu tenho mais 1 de Delis. 2 centímetros abaixo, mais 2 de Delis. 3 centímetros abaixo, mais 3 de Delis. Isso vocês vão aprender lá em obstetrícia que os bebês seguem um padrão de descida e que se eu não souber muito bem quantificar e identificar essa área, eu não terei um padrão como diagnosticar se esse bebê está descendo ou não. Senão, vai ficar muito empírico o diagnóstico. Então, eu falei aqui da técnica de sling, que é uma técnica ginecológica e urológica. Aqui eu tenho 2 tipos de bacia, tá? Uma bacia masculina e uma bacia feminina. Existe um macete aqui para aqueles que querem, não tem tanta habilidade com a ginecologia obstetrícia, né? Mas aí tem esse macete na hora das suas avaliações. Se eu passar, eu primeiro identifico as espinhas isquiáticas aqui, que são essas protuberâncias do isquio, tá? Eu passo uma linha transversa. Então, o que acontece? Ao passar essa linha transversa, observe que vai formar aqui, tipo, 2 orelhinhas. Essas 2 orelhinhas parecem o do Mickey? Então, é uma pelve feminina. É só um macete. Observe aqui esse bebezinho aqui, ó. O pessoal vai dizer, ele está encaixado? Ele está encaixado. O bebê está com a cabeça, olha aqui, ó, já passando as espinhas isquiáticas. O bebê está com a cabeça já passando na pelve menor. Então, o bebê, toda a parte do bebê aqui maior, está na pelve maior, na falsa pelve, ou também chamada pelve anatômica. Mas a cabeça do bebê já está passando pelo estreito inferior, que é chamado também de pelve obstétrica, ou pelve verdadeira. Ok? Quando a gente está estudando anatomia, lá no primeiro ano, a gente vai se matar para estudar as descrições dos músculos, dizer onde é que estão inseridos, tá? Isso vocês vão fazer depois. Em 1 hora é praticamente impossível. 1 hora não, 40 minutos foi me dado, né? Mais ou menos. É praticamente impossível a gente falar sobre as inserções de cada um. Então é por isso que é chamada de anatomia aplicada, porque eu vou dizer a importância dessas estruturas. Aqui eu tenho o assoalho pélvico. A palavra é essa, assoalho pélvico. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um engenheiro e construí uma casa. Parede de lado, parede de todos os lados, e em cima eu construí uma laje. E eu fiz o cálculo estrutural dessa laje para suportar até 1 andar. Então, se por acaso eu construir mais 2 andares para cima, o que vai acontecer com essa laje? Ela vai se romper. Assim é a mesma laje que suporta o assoalho pélvico. A musculatura que está inserida, né, nos ossos da pelve,
ele tem um cálculo estrutural para X pressão interna. Se você aumenta o peso dessa paciente, aumenta a massa gordurosa dela, se ela engravida, ou se ela faz algum tipo de exercício de maior pressão, como por exemplo o CrossFit, você aumenta a pressão de intraabdominal. Se você não tiver um períneo trabalhado, um períneo já bem estruturado, porque hoje existem exercícios para o períneo, procure o seu médico ou procure o seu fisioterapeuta que tenha habilidades em fisioterapia ginecológica. Então, esse períneo é feito por um conjunto de músculos que se, como é que eu posso dizer? Que se permeiam um com os outros e formam uma grande malha fibrosa, tá certo? Impedindo que as estruturas pélvicas venham escapar por esse grande buraco chamado bacia, tá certo? O problema é, observe, aqui embaixo eu tenho toda a estrutura do assoalho pélvico, com toda essa musculatura, mas eu tenho alguns buracos, alguns orifícios. Esse orifício aqui é por onde vão passar as fezes, esses outros orifícios aqui vai passar a vagina e a uretra. Observe a fragilidade dessa estrutura aqui. Então, essa bacia feminina, ela é mais frágil do que uma bacia masculina, que tem um único buraco, praticamente, tá? Por onde vai sair as fezes, porque o buraquinho que vai passar a uretra é muito pequeno e ele é mais anteriorizado. O buraquinho onde vai passar as fezes é mais central no homem, porém é mais estreito. Na mulher, é feito quase que uma união entre o orifício que passa a vagina e o ânus. Observe que quem se sustenta essa estrutura aqui é praticamente um conjunto de fibrose, tá? Dessa musculatura aqui do esfíncter anal e dos músculos elevadores do ânus, tá certo? Então, quando você vê uma mulher fazendo exercício de forma equivocada, como por exemplo CrossFit, sem a orientação do profissional adequado, após uma avaliação de sua carga verdadeira, você pode observar que ela pode romper essas fibras aqui, ela pode romper essas fibras, e se ela rompeu essas fibras, ela não vai sustentar as estruturas que estão acima desse assoalho. Então, o que vai acontecer com as estruturas que estão acima desse assoalho, já que não suportam? Vai passar, vai cair. E é daí que aparecem as cistoceles, as retoceles, tá certo? O que são as cistoceles, as retoceles ou prolapsos uterinos? São chamadas de distopias urogenitais, ou seja, é quando o útero cai, é quando a bexiga cai, é quando o reto cai, tá? Isso leva a um tratamento, muitas vezes, cirúrgicos, nem sempre que as retoceles, cistoceles, ou seja, nem sempre as distopias urogenitais precisam de cirurgia, mas a maioria delas, depois de um certo grau, que muitas vezes as mulheres não são identificadas logo de primeira, elas passam por um processo de cirurgia, tá certo? Observe essa imagem inferior para superior, que, de baixo para cima, que ao romper uma estrutura dessa, se abre mais essa cavidade e as estruturas caem. Tá bom assim, gente? Olha aqui, ó. Um dos grandes culpados das lesões de períneo é essa técnica aqui, a técnica de episiotomia. O bebezinho está saindo e ela não foi feito um trabalho adequado desse períneo, ou o bebê é um pouco maior do que o esperado para a passagem, ou ela não tem uma elasticidade tão boa, e aí você tem que lançar mão dessa técnica, que é cortar com uma tesoura ou com uma lâmina de bisturi a estrutura anatômica que eu acabei de descrever aqui, ó. Nesse caso, você vai cortar, geralmente, né? Geralmente você vai cortar essa estrutura aqui, né? O bulbo esponjoso, tá? Que é essa daqui, ó. Vai cortar esse músculo aqui. Você pode lançar mão da técnica da episiotomia mediana, você não corta muito a musculatura, corta mais as inserções dos músculos, tem menos sangramento, mas você corre um risco maior de fazer laceração de reto.
Essa é uma técnica que tem que ser usada com muita cautela, tem que ser usada com muita, digamos assim, muita expertise, porque você pode provocar lesões e mutilar mulheres, tá certo? Bem, agora vamos entrar aqui na parte de inervação, tá? É, vamos lá. A inervação é uma inervação cruzada, tá certo? Essa inervação cruzada, o que significa isso? Nada mais é do que uma única inervação que pode inervar mais de um órgão. A pelve, a pelve verdadeira, ela tende a ter uma inervação oriunda das raízes S1 e S2, tá? S1 e S2. E essa inervação é uma inervação cruzada, por quê? Porque os tecidos da, que são conformados à pelve têm uma origem única, que é a origem celômica. Lá na fase embrionária, os tecidos que dão origem à pelve, que é a uretra, que é a bexiga, que é a porção terminal do intestino, o útero, vagina, ovário, trompa, tem a mesma origem, que é os tecidos celômicos. Então, esses mesmos tecidos têm inervações cruzadas. Muitas mulheres nesta fase, que estão começando a menarca, elas não sabem distinguir, essas meninas, se estão com cólica intestinal ou com cólica de origem uterina. Elas só dizem que estão com cólica. Muitas vezes elas estão com cólica intestinal. Observem também que muitas mulheres que estão menstruando, elas, ao menstruar, elas têm diarreia ou constipação. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, porque essa inervação é uma inervação cruzada, é uma inervação que ela tem a mesma raiz e tem a tendência a sintomatologias muito parecidas quando estimulada uma das estruturas anatômicas. Um exemplo, existe uma patologia chamada endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória crônica, tá, provocada pelo crescimento de tecido endometrial dentro da cavidade abdominal ou pélvica, tá? Esse, esse, esse processo inflamatório pode estar, por exemplo, situado num pedaço da bexiga. E quando ela está tão inflamada, quando está muito estimulada, ela poderá estar intimamente ligada à sintomatologia de dor lá no intestino. Observe que a doença está na bexiga ou no útero, mas a sintomatologia está no intestino. Um outro fator importante que eu tenho que falar aqui é que as pacientes com dor pélvica crônica, muitas vezes, o processo inflamatório já se cessou, mas a dor foi tão estimulada, foi tão, digamos assim, a longo prazo, foi feito um estímulo tão a longo prazo, que ficou uma dor fantasma registrado lá no portal da dor. Por quê? Primeiro, existe a memória de dor e existe também o que nós chamamos de dor referida, que é pela a questão da inervação cruzada. Ou seja, toda vez que eu tiver uma dor pélvica, eu vou ter que investigar. Não só o ginecologista investigar a parte reprodutora, mas ele vai ter que investigar a parte urológica e digestória, tá certo? Sem deixar de avaliar a parte músculo-esquelético. Então, todo ginecologista que vai estudar, que vai trabalhar com dor pélvica crônica, ele tem que ter com ele um especialista em nutrição. Por quê, Alberto? Vou explicar. No intestino, existem várias floras intestinais e uma delas é o estroboloma. Esse tipo de flora é uma microbiota que está intimamente ligado à produção de estrogênio, por incrível que pareça. E essa microbiota está intimamente ligada a estimular é, é, a processos inflamatórios quando está em forma de desequilíbrio. Então,
para as pacientes que têm dor pélvica crônica, eu não posso trabalhar apenas com a medicação para dor. Eu tenho que ver qual a origem dela. Pode ser uma de origem intestinal. Sem falar que os processos inflamatórios nessa região provocam muitas aderências de fáscias. As fáscias não conseguem deslizar na musculatura. E isso aumenta em muitos processos de dor muscular. E muitas vezes as mulheres acham que tem fibromialgia. Então, toda vez agora, gente, que você for estudar uma paciente que ela tiver com dor, primeiro lembrem, a inervação da pelve é uma inervação cruzada. Ela vem da S1 e da S2, porém, a gente sabe que ela vem da S1 e S2. No entanto, ela é cruzada quando chegam nas vísceras, quando chegam nos órgãos. Quando eu chego, por exemplo, no útero, eu posso ter uma cistite, mas ter uma dor uterina. Eu posso ter uma dor uterina, mas ter uma sensação de querer fazer xixi. Entendeu? Por que vocês acham que após um ato sexual, por exemplo, e ter um orgasmo, as mulheres têm a sensação de querer fazer xixi? Porque é um processo de estímulo. A mesma sensação de prazer e de dor está intimamente cruzada nesse complexo nervoso aí, tá bom? Aqui eu tenho um caso que eu gostaria de demonstrar para vocês. Vou primeiro passar o vídeo. Este é um caso de uma lesão de assoalho pélvico, tá? Há uma retração causada por uma episiotomia. Observe que houve uma ruptura da musculatura da pelve, de um único lado, o outro lado está sem lesão. Então, nós fizemos a cirurgia e reconstruímos a vagina. Então, o que é importante disso aqui? O importante disso aqui, gente, é que a gente possa entender que as lesões de bacia, de assoalho pélvico, ela primeiro pode ser de origem anatômica, ou seja, de origem hormonal, ou seja, uma queda de hormônio, tá? Eu provoco uma fraqueza da fibra muscular e eu provoco uma lesão. De origem anatômica, ou seja, eu fiz um trauma, ou por um parto, ou por uma cirurgia, ou até mesmo fazendo um exercício equivocado, tá certo? Ou traumática, ou seja, eu sofri um acidente. Mas na maioria das vezes você vai ter lesões como essa. Esse aqui foi um parto mal conduzido, o colega fez uma incisão de uma episiotomia um pouco mais avantajada, e aí ficou ali uma área do lado direito um pouco mais aprofundada, sem a musculatura do assoalho pélvico sustentando. Então ela tinha uma vagina um pouco mais flácida, ela perdia urina, e ela também se queixava do crescimento exagerado dos pequenos lábios, que é chamado de hipertrofia de ninfa. Eu vou passar o vídeo novamente e prestem atenção. Assimetria, né? Observe que existe uma retração nessa área, nessa região, e uma exposição da fúrcula, que é essa parte da entrada da vagina. Observe como entra o dedo na área que não tem musculatura. E no lado contralateral não entra, o dedo está bem íntegro. E aí, após a cirurgia, ficou assim, ó. Então, com o conhecimento da anatomia, você pode unir uma cirurgia funcional com a cirurgia estética. Perfeito? Vamos seguir aqui o nosso... Vascularização. A vascularização, basicamente, do útero, que é o órgão que está interessado aqui para nós, está intimamente ligado, primeiro, à artéria uterina, tá certo? A artéria uterina, que vem para o útero, a artéria ovárica e a artéria vaginal, tá certo?
Então, a artéria vaginal e a artéria uterina, elas são ramas diretas da artéria ilíaca interna. Já a artéria ovárica é rama direta da artéria aorta, tá certo? Lembrando que a artéria ovárica, ela existe para poder dois fatores. Observe que, se você tiver qualquer fator obstrutivo, tá, das artérias uterinas, porque a artéria uterina também nutre o ovário, você tem como salvar o ovário por uma outra artéria, que é a artéria ovárica. Por que esse cuidado todo do organismo com o ovário? Não esqueça que o ovário é onde está ali o material mais precioso da mulher, que é o material reprodutivo. Tá? Eu vou falar, na hora que eu vou falar do ovário, eu vou explicar isso. Então, por que eu tenho que saber, Alberto, que artéria está nutrindo o útero? Bem, se eu sei que são artérias que vêm de um grosso calibre, eu sei que ela vai ter uma vazão muito grande se ela se romper. Então, vamos supor, se eu estiver fazendo ali uma cesariana ou uma cirurgia ginecológica e eu romper um desses vasos, principalmente o vaso da artéria uterina ou a vaginal, eu terei uma demanda de sangue muito grande. Então, eu terei, por exemplo, na obstetrícia, uma hemorragia que eu posso levar à morte da paciente se eu não conseguir resolver em questões de 10 a 15 minutos esse sangramento. A vazão é muito grande. Vamos imaginar aqui que eu cheguei a romper um vaso como esse da artéria uterina, ela chega a uma distância de quase 2 metros, se você não clampear ela de forma imediata. É muito rápido, tá? E muita força. Lembrando também que na artéria uterina, na artéria vaginal, você pode haver uma lesão do trajeto de parto e muitas vezes a mulher está sangrando e o colega não fez uma boa inspeção de pós-parto, que todo pós-parto você tem que fazer uma inspeção de trajeto, e você teve uma lesão de artéria vaginal e você não consegue identificar e ela vai sangrar até a morte. Ou, se você quiser conseguir reverter, você pode ter um choque hipovolêmico com uma lesão central. Que lesão é essa? Existe um tipo de síndrome que é chamado de síndrome de Sheehan. É quando você sangra de forma excessiva e lá, na hipófise, há uma isquemia. Se você há uma isquemia na hipófise, você provoca uma lesão permanente nela e você deixa de regular os ciclos ovulatórios, tá certo? Vocês vão se aprofundar um pouquinho mais lá na frente. Mas lembrando, importante esse detalhe é que esses vasos são muito calibrosos, tá? Comparado a outros vasos, mas a origem dele é mais calibrosa ainda. Então, eu tenho um vaso de origem muito calibrosa que foi reduzido a um vaso não tão calibroso. Então, a pressão é muito grande, tá certo? E a questão de uma segunda artéria está mantendo o ovário ali, é porque o ovário é uma estrutura nobre para a mulher. É lá onde vai ser guardado todos os nossos folículos, tá? A mulher nasce com aproximadamente 400 mil folículos. E esses 400 mil folículos têm que estar bem nutridos para que ela possa utilizar durante toda a sua vida em forma reprodutiva. Então, aqui está uma outra imagem, tá? Da artéria uterina, da artéria vaginal e da artéria ovárica, tá certo? Aqui eu tenho já a genitália externa, que ela vem mais com o sentido de atratividade e o sentido de prazer, tá? Essa genitália externa, ela é composta por dois grandes lábios, representados aqui, dois grandes lábios, lembrando que nem todos os grandes lábios são tão bem definidos. Tem grandes lábios que são mais aplanados, como esse aqui, e grandes lábios que têm um maior colchim gorduroso e são mais evidentes. Assim também os pequenos lábios, ou os ninfas. Os pequenos lábios ou ninfas, eles também podem ser mais encurtados ou mais alongados. Nós temos mais de 30 subtipos de vulva. Não é um único modelo, nem um único padrão. Lembrando
Nem toda mulher que tem uma hipertrofia de linfa, você deve oferecer o tratamento cirúrgico, porque ela pode estar feliz com aquele tipo de anatomia. Mas a maioria das mulheres pedem ajuda. Por quê? Porque esse crescimento exacerbado dos pequenos lábios poderá crescer a um ponto de atrapalhar a relação sexual ou até mesmo a questão estética, por ser muito volumoso. Tá? Aqui está a glândula do clitóris, tá certo? O freio clitoriano, que também, esse freio clitoriano é o mesmo freio que lembra o freio peniano, e o capuz clitoriano, que é o mesmo que recobre, muito parecido com o que ocorre no pênis. Aqui eu tenho a uretra, tá certo? Logo embaixo a vagina e o ímen. O ímen, aqui nesse caso, é uma mulher que não é mais virgo, uma mulher que não é mais virgo, é uma mulher que tem relações. Essa mulher que já teve relações, ela rompeu o ímen já, tá? Observe aqui que são restos de ímen. É uma película muito fina que fica ainda como resquícios no introito vaginal, tá certo? Aqui eu tenho a região da fúrcula vaginal e dos lados da uretra eu tenho glândulas de Skinner e logo abaixo glândulas de Bartolini, tá? Para que servem essas duas glândulas? Secretar um muco que protege toda a vagina e também serve para lubrificar quando está na fase excitatória, tá bom? Logo abaixo eu tenho o períneo, que vai da fúrcula vaginal até o ânus, que é aquela estrutura que eu vou mostrar para vocês novamente, muscular. Observe aqui, tá bem? Daqui para aqui eu tenho períneo, ou seja, da entrada do ânus à entrada da vagina é todo esse feixe aqui de fibra e de músculo que forma o períneo. Perfeito? O períneo é aquela área que está entre o ânus e a vagina, tá bom? Eu tenho aqui um corte, tá certo? Longitudinal, numa posição ortostática, que demonstra como é que é feito, como é que se dispõe a anatomia na mulher. Observe que a vagina, ela não entra reto aqui assim, ó. Ela entra um pouquinho mais para a região posterior. E o útero cai por cima, esse aqui é o útero, ó, ele cai por cima da bexiga. Existe uma alteração, existe uma variação nessa anatomia? Existe. Existem úteros que não têm essa variação. A maioria das mulheres tem um útero assim, caindo por cima da bexiga. É o que nós chamamos de útero anteverso fletido. O útero, quando ele está mediano, o nome já está dizendo, ele é um útero médio fletido, ou médio verso, ou um útero retroverso fletido, quando ele está voltado para trás. Esse útero, quando ele está voltado para trás, ele tem uma sintomatologia muito parecida, tá? Com desconforto de dor pélvica crônica. Ou aí muita gente pensa que tem endometriose. Muitas vezes é pelo útero retroverso fletido. Por quê? Porque essa mulher vai ter mais dor para ter relação, ela vai ter mais dor para menstruar, e muitos colegas acabam na investigação achando que tem endometriose. Por isso que é importante um simples ultrassom pélvico para identificar se ela é ou não útero retroverso fletido. Na maioria das vezes, esse útero retroverso, após uma gestação, ele pode se centralizar um pouquinho, mas poderá também não sair dessa posição, tá certo? Logo atrás da vagina está a região do reto, e aqui à frente eu tenho a uretra, tá certo? Como eu falei anteriormente, o ânus, o períneo, o introito vaginal, o clitóris, o monte pubiano, então toda essa parte aqui. Aqui são as variações que eu quis mostrar para vocês de alguns tipos de vulva, tá? Uns com os grandes lábios um pouquinho maiores, outros pequenos lábios. Observe que os pequenos lábios têm várias
variações, tá? Então, você, como ginecologista, não pode interferir na escolha da sua paciente. Eu vejo muitas vezes que no exame ginecológico, o ginecologista acaba induzindo a paciente a fazer uma correção, entre aspas, cirúrgica. Mas se ela está bem, se ela gosta, não tem porquê. Tem que partir dela, tá? Agora, claro, muitas mulheres acham que aquilo ali não pode ser mexido, então às vezes ela nem toca no assunto. Então, você, no exame físico, você pode comentar com ela, só, olha, você tem aqui uma hipertrofia de pequenos lábios, isso lhe incomoda? Ela vai dizer, não. Então, beleza. Se incomoda, você explica para ela que é possível fazer a correção. Tá certo? Aqui, novamente, ó, o capuz do clitóris, as ninfas, os grandes lábios, o monte pubiano. Então, essa estrutura aqui todos já conhecem muito bem, tá bom? Aqui eu estou demonstrando a estrutura do clitóris, porque muita gente acha que o clitóris é só isso aqui, ó. Não. Isso aqui é a glande do clitóris, que está, nesse caso aqui, recoberto pelo capuz clitoriano. O clitóris é uma estrutura que vem até aqui, tá? E depois ele desce, vai até essa região da coxa. Vai até mais ou menos o terço inicial da coxa. Então, toda essa parte interna dela, do clitóris, é uma parte totalmente excitatória. Olha o formato de um clitóris. Então, aqui eu tenho o capuz clitoriano, eu tenho o corpo do clitóris, e depois esse corpo ele vem o corpo cavernoso dele, que é igual ao de um pênis, é a mesma estrutura, tá? Observe que está ao redor da vagina, o clitóris, olha a vagina aqui, e ao redor da uretra. Então, não é a vagina propriamente dita que vai dar a sensação de prazer, e sim toda a inervação que está envolvendo essa região aqui. Como eu falei, o que é o períneo, né? Que é o conjunto de partes moles, que está entre essa região do músculo do ânus e também da vagina, tá? Essa região aqui, ó, essa região perineal. Genitália interna. Eu vou falar um pouquinho agora do útero, vou falar da trompa, vou falar dos ovários, tá? E a vagina. Vamos começar pela vagina. A vagina ela tem aproximadamente de 9 a 12 centímetros de profundidade. E isso ela pode até ser mais profunda, porque a vagina ela é formada por uma estrutura anilhada, tá? São músculos de forma de anel, e que dependendo da fase excitatória, esse anel pode se esticar, pode se relaxar e ficar mais profundo e receber uma carga maior de sua profundidade do que apenas os 9 a 12 centímetros da fase de não excitatória, tá certo? Então, a vagina, ela é inervada pela artéria vaginal, que é oriunda lá da artéria ilíaca interna, e ela tem duas fases, uma fase não excitatória e a fase excitatória. Na fase não excitatória, ela tem em torno de 9 a 12 centímetros de profundidade. Um detalhe importante, por isso que é perigoso a mulher ter relação sem ter vontade, ou um sexo não consensual, porque é a fase excitatória que faz acontecer o relaxamento dessa musculatura e permitir a entrada de um órgão reprodutor, tá? Ou qualquer outro tipo de instrumento, tá certo? Se ela não tiver excitada, ela vai contrair a um ponto que pode machucar, romper, perfurar. Já houve vários casos que nós tivemos que fazer sutura nessa região fúndica, porque ao penetrar rasgou, e ela não estava relaxada. Lembrem-se que a média do pênis no Brasil está em torno de aproximadamente 13,8 centímetros de comprimento. Uma vagina, ela recebe um pouco mais do que isso, mas ela é excitada. Não excitada, ela poderá receber o choque peniano diretamente no fundo do saco vaginal e isso provoca a lesão. Lembrando que existem pênis a mais de 25 centímetros e isso provoca mais lesão ainda. Aqui eu tenho o corpo uterino, tá? O corpo uterino e o colo do útero.
O útero, ele por si só, ele tem um formato de uma pera invertida, tá? Ele tem um volume aproximado de 60 a 90 centímetros cúbicos, tá certo? Ele é formado pela perimétria, que é uma fina película que recobre o útero, pelo músculo propriamente dito do músculo, é chamado de miométrio, e uma camada interna, que é chamada de endométrio. Ou seja, por que é importante você saber disso? Porque essa camada interna é a camada que vai se preparar todos os meses para receber o concepto e por si só, nutrir o concepto após a implantação da placenta. A placenta vai se inserir aí, no endométrio. Caso essa mulher não engravide, esse endométrio se descama para se renovar num próximo ciclo e sai em formato de menstruação. É importante saber disso? Porque cada uma dessas camadas tem um tipo de tecido específico. Se por acaso eu encontrar tecido do endométrio dentro do tecido do miométrio, eu tenho uma patologia que é muito dolorosa e provoca também casos de infertilidade, que é a adenomiose. Se eu tiver tecidos de endométrio fora do útero, eu tenho a endometriose. Então é importante você saber quais são os tecidos de cada porção do útero para saber se eu tenho ou não certas patologias. Um dado importante: em cesarianas que não utilizam a técnica correta, eu posso trazer as células que estão dentro do útero para fora do útero e provocar o que nós chamamos de endometriose iatrogênica. Tá joia? Um outro fator importante é o crescimento de tecidos anômalos, como os leiomiomas, que são tumores de tecido muscular, que pode ser um tumor que venha a nascer dentro da estrutura muscular, propriamente dito, que é um leiomioma intramural, ou um leiomioma submucoso, quando ele nasce aqui na luz do útero, ou um leiomioma subseroso, quando ele nasce através dos tecidos da perimétria, tá certo? Além disso, um útero, é importante você saber a anatomia dele, porque esse útero, ele é um tecido que vem lá dos ductos de Miller. Então, há muita alteração anatômica, há muita má formação dos úteros. Ele pode vir um útero septado, ele pode se tornar um útero bicorno, um útero de Delfo, porque na hora que ele vai se unir, ele, em vez de fechar assim, ele pode fechar assim e ficar igual um coração. E aí você vem com aborto de repetição, você vem com dor pélvica, você pode provocar um útero que tem um septo dividido de meio a meio, ou até mesmo trazer uma divisão na vagina septada, provocando uma vagina dupla, ou seja, existem várias alterações nos ductos de Miller. Aqui, como eu disse, é um órgão ímpar, mas na alteração, por exemplo, como o útero de Delfo, ele se torna um útero par. Um único útero se dividiu em dois. Aqui eu tenho as trompas, que medem em média de 10 centímetros de comprimento e uns 2 milímetros de luz, tá certo? É por onde vai passar o espermatozoide e vai encontrar o ovócito tipo 2 para se fecundar, tá certo? Então, nesse momento aqui, é onde há fecundação nessa região aqui, distal da trompa, na região da ampola da tuba uterina, tá certo? Aqui eu tenho os ovários, que também é um órgão par, que medem um volume de aproximadamente 9 centímetros cúbicos. Ele é feito de um tecido que é onde se encontra os folículos, é um tecido totipotente, que por qualquer alteração de origem, até mesmo alteração genética, ou até mesmo um erro de genética, poderá se transformar em vários outros tecidos, como é o caso da apresentação de um tumor chamado de teratoma. O teratoma é um tumor que terato significa monstro, é um tumor monstruoso. E o teu nome de tumor monstruoso, mas ele não é tão perigoso, mas ele pode se tornar. Mas por que ele recebe esse nome? Porque, como o ovário é um tecido totipotente, ele pode se transformar em qualquer outro tecido do corpo. Então, ele pode criar tecido dentário, ele pode criar fio de cabelo lá dentro, pode criar gordura, pode criar unha, osso. Por várias vezes ao longo todos esses anos de medicina, eu já perdi
as contas de quantas cirurgias de teratoma que a gente abriu e tinha a cara dentária quase que completa. Dentes, cabelos. Então, o útero é um tecido totipotente, tá certo? Aí eu falei sobre a anatomia dele, né? E essa, gente, é a bibliografia que eu recomendo para vocês. Bem, eu tentei correr aqui um pouquinho para bater essa 1 hora e 3 minutos. É muita coisa para falar em 1 hora. Mas eu espero que eu possa ter tido ajudado a vocês, ter tido, pelo menos, dar o caminho, a luz, por onde vocês estudarem, tá? A anatomia pélvica é muito bonita, é muito dinâmica, e eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar até vocês não em forma de plena, porque tem gente que não vai gostar. Mas eu tenho certeza que aí pelo menos uns 20 a 30% vão se apaixonar por essa anatomia e irá seguir a nossa, a nossa, as nossas jornadas da ginecologia e da obstetrícia. Conto sempre com, com o pessoal da Liga. Eu acho que o pessoal da Liga, eles são vanguardistas no ponto de vista de trazer uma liga com um formato anatômico, né, mais prático. E eu digo assim, ó, aquele que não sabe anatomia, ele está afadado a falhar na sua clínica médica. Ele está afadado a falhar nos seus diagnósticos. Anatomia é a mãe de todas, tá? Assim como a semiotécnica. Um beijo grande a todos, felicidades e assim, ó, mais uma vez, uma grande honra ter participado aqui com vocês. Tchau, tchau.